países são os mais ricos do mundo, Estados Unidos, China, embora seja 2018, mas esse perfil não mudou tanto. Os países mais ricos do mundo são justamente os que mais produzem ciência. Isso não é uma coincidência. O fato é que esses países investem em ciência e, com isso, eles se tornam os mais desenvolvidos, os países com melhores condições de desenvolvimento, porque eles produzem conhecimento, eles produzem divisas. E aí o Brasil tem um número atualizado de 7,2 doutores por 100 mil habitantes e tinha um erro crasso, que era de concentrar as universidades no interior, fora do interior, nas capitais e no litoral. Até 2002, esse era o mapa do Brasil, ó. Aqui os pontinhos vermelhos eram as universidades. Então, se você estivesse no interior do Nordeste, nessa zona intermediária aqui do Paraná, Santa Catarina, você não tinha acesso à universidade. No interior do Amazonas, você não tinha acesso à universidade. Você teria dinheiro, se houver dinheiro para mandar seu filho para a universidade no litoral, você mandaria. Caso contrário, ele não, simplesmente não estudaria. E aconteceu um evento muito interessante, depois de 2002, olha a diferença, se é antes de 2002 e se em 2009. O Brasil foi todo pintado de expansões, de novos campi e de novas universidades. Essa universidade que eu falo aqui, está aqui em cima, está aqui a Univasf, foi criada em 2004. Eu fui sou decano do Colegiado de Engenharia Elétrica, um dos primeiros 100 professores da universidade que chegou até aqui em 2004. E aí o objetivo dessa palestra é conversar com vocês sobre a importância de ter instituições de pesquisa em todo o Brasil. Especificamente, eu vou falar sobre o sertão e mostrar que, para a mídia, o sertão é isso ainda. É fome, é escassez de água, é escassez de bens materiais e tecnológicos, mas o sertão é bem diferente disso. O sertão tem um bioma que é a caatinga, que é riquíssimo, tem uma fauna também vasta e rica, e que tem uma biodiversidade e uma capacidade de produzir bioinsumos incrível. Então, só a definição, a Caatinga é essa região semiárida com a maior densidade populacional do mundo e funciona como uma zona de transição entre Mata Atlântica e Amazônia, abrigando espécies dos dois biomas. Está pintado ali aquela região da Caatinga, que é um potencial. Antes do sertão ser um problema, o sertão é um potencial solução para diversos problemas do Brasil. Especificamente o Vale de São Francisco, não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de conhecer Petrolina e Juazeiro, é um verdadeiro oásis dentro do sertão, porque é banhado pelo Rio São Francisco. Aqui tem apenas alguns exemplos de agricultura de cerqueiro, das criações de tilápia, da fruticultura irrigada. É uma das cidades que mais produz vinho, manga e uva de mesa para todo o país e para todo o mundo. Então, o sertão tem potencial para exportar frutas, mas também tem potencial para fazer outras coisas. E aí a pergunta que fizeram a mim há 21 anos atrás, chega aqui recém-doutor, formado pela UFPE, terminando meu doutorado com coisas na escala nanométrica, e eu queria fazer nanotecnologia no sertão. E as pessoas diziam, mas aqui só funciona a caprinocultura, manga, uva, o que você quer fazer? Você não acha melhor ir para outro lugar, não? Então, o primeiro ponto, houve uma ação, que é a interiorização das universidades públicas, houve apoio de FINEP, FAPESB, FACEP, CNPq, CAPES, houve apoio de institutos do Milênio, dos INCTs, de CT Infra, e vontade de fazer acontecer também. Essa figura aqui é bem simbólica, essa foi uma das visitas do presidente Lula, ainda bem antes da sua, da sua terceira reeleição, que aconteceu agora recentemente. E esse garotinho aqui, hoje já tem 18 anos, é meu filho que estava lá no palco com ele, e ele veio aqui em mais uma visita, e sempre que ele passa por aqui, traz boas notícias. A gente está de novo vivendo um momento de muito investimento em ciência e tecnologia no Brasil. Então, está aqui a região do Vale de São Francisco, de um lado é Pernambuco, do outro lado é a Bahia. No mapa, a gente está no extremo oeste de Pernambuco,
E essa é a Universidade Federal do Vale do São Francisco. Vou passar rapidamente os slides aqui. Esse é o nosso auditório, bloco de aulas, nosso Instituto de Pesquisa e Ciência dos Materiais. Nós fizemos quase que um espelho do que a gente imaginava que poderia ser como exemplo que a gente tomou do Instituto do Departamento de Física da UFPE. E a gente fez um Instituto de Pesquisa e Ciências dos Materiais, e tem liquefator de nitrogênio líquido, tem máquinas de análise de Raman, espectroscopia Raman, microscopia eletrônica de varredura, eletrofiação, tamanho de partículas, eletroquímica. Então, ao longo desses 20 anos, com muito investimento do governo, mais de 15 milhões de reais de investimento em equipamentos, a gente tem hoje um conjunto de 12 laboratórios que a gente está concorrendo agora para a aquisição de microscópio de transmissão. A gente está torcendo para que dê certo lá na FINEP, e aí a gente vai poder ter um laboratório com 2 microscópios eletrônicos de varredura e microscópio eletrônico de transmissão. É difícil, é muito competitivo, mas é sempre assim. Só ganha quem tenta. E o não está garantido, né? Então, qualquer coisa que a gente tentar além disso já é lucro. Então, essa aqui é a entrada do nosso instituto, IPCM, Instituto de Pesquisa e Ciência dos Materiais. E aí vamos entrar na parte dos resultados, do que a gente faz por aqui, e a pergunta básica seria essa: como é que o sertão pode salvar o mundo? De fato, a primeira questão básica é trazendo pessoas que se fixem no sertão e fazendo essas pessoas entenderem que o sertão é uma parte do planeta. Por mais problemas que o sertão tenha, esses problemas são de todos. É por isso que aquele conceito de saúde única é tão importante, porque a saúde animal está entrelaçada com a saúde humana. As condições do meio ambiente são críticas para a propagação de problemas de saúde. Então, o sertão tem seus problemas que precisam ser atacados, mitigados, e precisa resolver também problemas que os afetam que não necessariamente são gerados por ele. Que problemas seriam esses? Exemplo que afeta todo o planeta, os microplásticos. Pesquisa revela que estamos ingerindo cerca de 40 mil pedaços de microplásticos por ano. Algumas pesquisas já mostraram microplástico no cérebro, no esperma, em várias outras partes. E significa que isso é algo que vai interagir com nossas células, vai provocar reações adversas, e o consumo do plástico, inevitavelmente, vai levar até isso daí. Ele está nos oceanos, está no nosso corpo, está em todos os lugares. Então, quando se desenvolveu a tecnologia dos plásticos, não se imaginava que a gente chegasse a esse nível de saturação do planeta. Então, um dos problemas é fazer uso de materiais que poluam cada vez menos. Ao contrário do que as grandes potências hoje pensam, não tem solução queimar combustível até a última gota. A gente tem que fugir da tecnologia dos fósseis, tem que fugir da tecnologia que polui o meio ambiente e tentar recair na tecnologia mais inteligente, que copie o que a natureza fez. A natureza é totalmente autossustentável, por isso que permitiu a evolução das espécies até o que a gente tem hoje. Agora, a tecnologia humana não é sustentável, por isso que corremos o risco de sermos expulsos do planeta, expulsos no sentido de ser dizimados como espécie, né? Então, o que a gente produz em termos de tecnologia de plástico é isso. Nós temos grandes oceanos plásticos espalhados pelos mares, a vida marinha sofre, e se imagina que não apenas eles também. Temos diversos outros problemas, um deles é o uso abusivo de antibióticos. Basicamente, se imagina que nenhuma classe de antibióticos será desenvolvida nos próximos 30 anos. As razões disso podem ser várias, mas uma das mais simples de se discutir é que a indústria farmacêutica não vê interesse financeiro, retorno financeiro em continuar investindo em novos antibióticos. O problema é que as bactérias estão se adaptando aos antibióticos existentes. E se a gente não desenvolve novas alternativas, a gente vai criar uma categoria de superbactérias. Essas superbactérias, elas vão afetar a vida de todo mundo no planeta. Então, isso não é um problema apenas do sertão, isso é um problema de todo o planeta. E o sertão, como sendo parte do planeta, também sofre. Então,
tratar esses antibióticos ao invés de jogá-los no meio ambiente, reduzir o consumo humano e animal de antibióticos, é uma das necessidades urgentes, iminentes que a gente tem para tentar reverter esse essa situação crítica aí de degradação do nosso planeta. E uma das coisas que é bem importante é de lutar por esses antibióticos alternativos, que seriam óleos essenciais, os probióticos, e aí muitas plantas da caatinga são fontes de óleos essenciais que são importantíssimos para a nanotecnologia. A gente vai falar um pouco sobre essas soluções de antibióticos alternativas aos antibióticos, que já que uma vez que as farmácias, as indústrias farmacêuticas não desenvolvem novos antibióticos, a gente tem que desenvolver um sistema não estruturado que seja tão eficiente quanto ele e que drible essa adaptação da bactéria. O que acontece é que esses mecanismos de resistência que as bactérias adquirem faz com que simplesmente as doses fiquem cada vez maiores de antibiótico, por exemplo, nas UTIs dos hospitais, e aí você cria problemas renais, quando na verdade você está tentando controlar uma infecção de uma bactéria que aprendeu a conviver com aquele antibiótico. Onde é que estava aquele antibiótico? No esgoto, na carne de animal, na planta, no solo, na água. Então, da mesma forma que a gente precisa minimizar o uso dos plásticos, para a nossa espécie é fundamental também ter alternativas aos antibióticos, porque não é à toa que os antibióticos são controlados por receita médica. Imagine se não fosse. Qualquer dor na garganta ia todo mundo atrás de antibiótico na farmácia, a dose não funcionaria, colocaria se automedicando com a dose maior, e aí todo mundo sabe onde é que isso vai dar, né. De forma bem pragmática, o que acontece é que nós estamos a indústria trabalha com modo de produção linear. Como é que é o modo de produção linear da espécie humana? É completamente do modo de produção natural, o que a gente tem na natureza. Na natureza, esse quadro da direita aqui. Você tem a matéria-prima, a natureza faz isso. Ela faz o desenho, desenvolve o produto, produz os insumos, recicla e ele volta a ser matéria-prima. Uma floresta, as árvores que morreram são matéria-prima para as novas árvores. Na nossa indústria, atualmente, nós pegamos o material na natureza, desenvolvemos um produto. Imagine que eu peguei componentes mercúrio, ouro, prata, chumbo, cobre na natureza, transformei isso num aparelho celular, entreguei na mão de cada um de vocês. Entreguei não, vocês compraram. Como diz Mujica, o, o trabalho e o quanto que a gente paga por um celular é um tanto de vida que a gente deu para conseguir aquele dinheiro que a gente pagou no celular. Então, quando eu pago um celular que significou um mês do meu salário, significa que eu me dediquei um mês de minha vida para ter aquele produto em minhas mãos. Então, na hora que você está pagando um telefone celular importado, e aí foi isso que eu falei na palestra de ontem, quando eu pago um telefone celular importado, eu estou financiando uma bolsa de doutorado de um estudante de outro país, que desenvolveu aquele projeto. Então, eu continuo exportando silício, continuo exportando nióbio, continuo exportando matéria-prima bruta e, como troco, eu recebo aquele material processado num chip que eu pago para utilizar. Então, eu pego, eles fizeram, eu uso, jogo fora e poluo. E aí você fica todo tranquilo quando pega seu celular, ou sua bateria, ou sua pilha, joga na caixa adequada para reciclagem, né? Só que aquilo é só o primeiro passo, antes na caixa de reciclagem do que no meio ambiente. Mas quando você joga na caixa de reciclagem, o tanto de energia que você vai dispor para separar aqueles componentes, porque para separar o ouro da prata, do cobre, do mercúrio que tem no telefone celular, tem processos que hoje já chegam a ser biológicos, de biolixiviação, que são extremamente complexos. Então, a gente teve que gastar energia para produzir, vai ter que gastar energia para degradar aquele material. Sem falar no quanto o resto que não é processado e que vai para o lixo, vai para os aterros sanitários, vai para o mar, vai para o solo, e com o tempo aquilo vai vazar e vai contaminar todo o meio ambiente. O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa sair desse modo da esquerda,
ir para o modo da direita. Eu preciso ter uma tecnologia que me converta resíduos em insumos, porque a gente é muito acostumado a chegar no laboratório, ah, eu quero um reagente tal, pede na fábrica da Sigma Aldrich, pede não sei aonde, você pega um potinho de alta pureza e usa. Fez a reação, joga na garrafa PET, leva para o descarte. Esse é um modo totalmente linear. No laboratório, em ensaios que precisa de material de alta pureza, vai lá. Mas para o modo de produção industrial, você não ter o mínimo de reaproveitamento de resíduos é algo que fere, e se for trabalhado em grande escala de produção, isso fere aí a natureza de uma maneira quase que irreversível. Se eu produzo lá 15.000 baterias por hora e eu simplesmente desconsidero a economia circular, eu estou produzindo 15.000 unidades de lixo que estarão na natureza ou numa caixa de descarte daqui a 6 meses, um ano. Então, lembre-se que o planeta é a casa de todos e todo o lixo que a gente produz volta para a gente, porque não tem como jogar no espaço, não tem como se livrar disso daí. Então, tudo que a gente produz na Terra continua na Terra. A solução para isso é reaproveitar. E aí eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos que eu tenho desenvolvido aqui no laboratório, fazendo uso de blocos que eu chamo de blocos de construção sustentáveis. Uma das, uma das matérias-primas mais interessantes que a gente tem no Vale do São Francisco é a tilápia. A tilápia, ela é cultivada aqui no Lago de Sobradinho e a gente tem abundância aqui. Tem umas fábricas de processamento de pele de tilápia que quando chega a remessa para mim, chega a 20, 30 quilos de pele que eles doam para a gente de graça, porque ele está interessado na carne da tilápia. A pele não interessa para eles. Então, eles doam para a gente toda a pele da tilápia para a gente trabalhar. A pele da tilápia, como foi desenvolvido por pesquisadores da Federal do Ceará, é um ótimo xenoenxerto. Então, xenoenxerto que é utilizado para implantes, para cicatrização de queimados. E daqui a pouco eu vou mostrar para que a gente fez essa pele da tilápia aí. Então, esse é o nosso primeiro bloco de construção, incorporar pele de tilápia em nanotecnologia. Segundo bloco de construção, o bom e velho caprino, o bode e o carneiro, certo? Então, é uma das aplicações mais interessantes que a gente tem atualmente funcionando no laboratório, que é usando o couro do bode para algumas aplicações de nanotecnologia. Você pode imaginar assim, mas como é que o cara usa o couro do bode para fazer nanotecnologia? Vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que se faz isso daí. A casca do ovo é outro bloco de construção muito interessante. Esse daqui foi um estudante mexicano, um pós-doc mexicano que passou aqui no grupo e que deixou essa tecnologia para a gente. A membrana da casca do ovo, por tratamento ácido, está aqui o ovo, ó. Quando você coloca no tratamento ácido, sai uma membrana, aquela pelezinha. A pelezinha da casca do ovo, que é a membrana que você consegue extrair, ela é riquíssima e ela é um absorvente poderoso e um eletrodo também muito interessante. Quarto bloco de construção, os resíduos da agricultura. Então, a gente tem aí muito desperdício. Quem quiser visitar a Ceasa vai ficar bobo. Da última vez que passou na televisão aqui em Petrolina, os produtores rurais aqui, em protesto pelo preço da manga, pegaram e jogaram no lixo caminhões e caminhões de manga, manga própria para o consumo, manga pronta para ser vendida, mas no sinal de protesto jogaram fora a manga. Mas mesmo não tendo protesto, a gente desperdiça demais alimentos. E aí os alimentos são jogados no lixo, com tanta gente passando fome. Você vai lá na Ceasa, tem um monte de resíduo de produtos. E a gente tem uns parceiros na Suécia que convertem esses materiais que foram jogados fora em material de alto valor agregado, que são os carvões ativados mesoporosos. Então, você vai lá, coloca esse material para ser tratado termicamente, e aí daqui a pouco a gente vai saber para que serve esse tipo de coisa aí. O quinto bloco de construção, perceba que eu estou falando de material natural, certo? Eu não coloquei nenhum bloco de copolímero de uma fábrica de reagentes
fora do Brasil. Tudo é produto que a gente tem local. Esse daqui é produzido em Araraquara, na Unesp de Araraquara. Tem usinas de produção de fibra de seda, e aí a gente usa o bicho da seda para produzir seda para a gente, e aí da seda a gente extrai alguns subprodutos que também vão ser apresentados para vocês ao longo da apresentação. Então, a ideia é tentar fazer uso de resíduos ou de produtos naturais e substituir esses produtos e resíduos pelos insumos correspondentes. Porque se eu já faço, dentro do meu laboratório, uma cadeia de economia circular, eu, pelo menos, durmo com a consciência tranquila de que eu não estou pegando na fábrica e jogando no lixo. Eu estou reaproveitando resíduos e se eu conseguir colocar alguma planta de produção industrial, esse é o céu, né? Você chega assim e diz, olha, consegui pegar um processo industrial que é baseado no reaproveitamento do couro do bode, da pele da tilápia, dos resíduos da agricultura ou da seda, do bicho da seda. Então, qualquer solução que eu venha encontrar nesse caminho aí seria totalmente louvável por ser um sistema sustentável. A gente precisa hoje se preocupar com a concorrência, né? Então, a China é um concorrente pesadíssimo. Cada tese de doutorado que tem desenvolvendo no Brasil, na China tem outras tantas, e numa velocidade de se desenvolver muito maior, por isso que eles estão dominando o mundo. Tem a concorrência, mas a gente precisa se preocupar também com o planeta. Se eu desenvolvo um processo não sustentável, eu estou contribuindo para que o planeta se degrade ainda mais. Parece que os governantes não estão nem aí com o planeta, mas a gente precisa, como cientista, estar aí com o planeta, né? Porque a gente está falando de uma geração. Antigamente se falava de 3 gerações adiante, agora a gente está falando de 2050. 2050 faltam 25 anos para chegar até lá. Então, que planeta a gente quer deixar para quem for a geração de 2050? Então, a gente tem que começar a se preocupar com sustentabilidade, sim. E sustentabilidade não é só não utilizar saco plástico, não é só instalar célula solar em casa. Isso já é o básico, isso já é o primordial. Sustentabilidade é também fazer pesquisa com fontes que sejam cada vez menos agressivas ao meio ambiente. Processos que sejam mais verdes, que use química verde, ciência verde, que a gente possa utilizar esse resíduo como insumo e que gere um resíduo que seja reaproveitado como insumo. Essa seria a cadeia ideal. Imagina um equipamento que você desenvolve que seja totalmente reaproveitado, 100% reaproveitado, para se desenvolver um novo equipamento. Então, seria um sistema em loop, fechado, como a natureza desenvolve. A natureza não tem perda. A natureza nunca desenvolveu um material que permaneça milhares de anos contaminando o meio ambiente. Ela nunca desenvolveu isso. Então, por que a gente precisa dessas coisas para carregar nossa feira? Por que a gente precisa dessas coisas para contaminar ainda mais o planeta? Então, vamos para os resultados do que a gente vem fazendo aqui, que é o título principal da apresentação, que é Elementos Sertanejos para a Nanotecnologia. O primeiro exemplo deles são as nanopartículas verdes. Essa planta aí dá o nome da cidade. A Univasf tem o campus da saúde em Petrolina e o campo das exatas é em Juazeiro. Então, eu trabalho em Juazeiro da Bahia, que fica a 2 quilômetros de Petrolina, só a ponte que separa um do lado do outro. Né? Então, eu moro em Petrolina e trabalho em Juazeiro. E essa planta é o Zizipo Juazeiro, é o que dá nome à cidade. Então, comecei a trabalhar com uma aluna que me convenceu a explorar o extrato do Zizipo Juazeiro, e aí a gente foi arriscar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos utilizar o extrato dessa planta para substituir o citrato de sódio ou o boroidrato de sódio. O boroidrato de sódio é muito mais tóxico que o citrato de sódio. E aí, se a gente usa um extrato de uma planta, pega a folhinha, macera, faz o extrato etanólico dela, tal, a gente conseguiu resultados interessantíssimos. Você parte do nitrato de prata, chega na situação J11 aqui, ó, que isso é prata de ótima qualidade.
E aí a gente consegue ver isso pelos picos. A prata tem uma banda de plasma, que é chamada de SPR, que é Surface Plasma Resonance Band, que é banda de plasma de ressonante de superfície, que é característico das nanopartículas de ouro, de prata, das nanopartículas metálicas. E aí ele aparece um SPR bem legal na área, na região de 400 e poucos nanômetros ali, bem perto de 400 nanômetros, que é característico das nanopartículas de prata com tamanho ali inferior a 100 nanômetros, 70, 60 nanômetros. E aí, basicamente, a gente pega os íons metálicos e joga no óleo essencial e forma as nanopartículas de prata. Qual a vantagem disso? A vantagem disso é que, além dos extratos de planta, os óleos essenciais são muito ricos em flavonoides, terpenoides, ácidos fenólicos. E esses materiais, eu não contei a parte da história ainda, mas as nanopartículas de prata têm a característica de serem antibacterianas. Então, lembra que eu falei no comecinho sobre os antibióticos que já não eram mais eficientes para aquilo, etc. Então, uma coisa que a gente tem feito é pegar essas nanopartículas de prata reduzidas com óleo de eucalipto, óleo de canela ou extrato do zizipo juazeiro, da moringa oleífera, que é uma planta símbolo do sertão. Então, a gente pega o extrato e o óleo essencial e usa como elemento redutor das nanopartículas de prata. A vantagem desse negócio é que esses grupos funcionais aqui contribuem não só com a redução da prata, mas também contribuem com o aumento da atividade antibacteriana desse dado sistema. Então, a gente produz uma nanopartícula estável, porque ele é ao mesmo tempo redutor e agente estabilizante. Então, a nanopartícula fica estável e a gente pode utilizar isso para algumas coisas. Então, exemplo, pegamos duas bactérias, uma gram-negativa e uma gram-positiva, o E. coli, que é Escherichia coli, e a gente está Staphylococcus aureus. E como vocês podem ver, ó, esses disquinhos aqui é onde tinha o material impregnado com as nanopartículas. Ou seja, formou um halo de inibição em torno do disco. Isso significa que ele tem atividade antibacteriana. Ou seja, as bactérias não conseguiram se desenvolver nas regiões em que o tecido estava colocado. Então, a aplicação imediata para esse sistema é de impregnar essas nanopartículas em tecidos e utilizar esses tecidos como curativos inteligentes. Então, a gente sabe que tem alguns ferimentos que são muito críticos, como, por exemplo, o pé diabético, que precisa de todo um tratamento especial para inibir o desenvolvimento de bactérias agressivas. E aí, essas nanopartículas são potenciais candidatas para uso nesses sistemas. E aí nós fizemos a incorporação dessa prata no primeiro sistema experimental, que foi a casca do ovo. Essas microscopias que vocês estão vendo aqui em cima, no lado esquerdo, são membranas de casca de ovo, essas fibras aqui, ó, são fibras de dentro da membrana. Isso é bem liso. Quando a gente cresce a nanopartícula de prata em cima da fibra do ovo, forma esses caroços aqui, tá vendo? Esses carocinhos aqui são nanopartículas de prata que foram depositadas em cima da fibra do ovo, da membrana do ovo. Para que a gente fez isso? Aqui do lado a gente prova que é prata, a gente faz uma microscopia eletrônica que é sobreposta com imagem por EDS. Então eu digo assim, pinte de verde onde é prata. Aí todos os carocinhos aqui pintados de verde são nanopartículas de prata. Então você prova que aqueles carocinhos que cresceram em cima da fibra são de prata. E aí a gente fez esse experimento e passei para o professor Anderson Gomes, que é nosso presidente da Academia Pernambucana de Ciências, professor do Departamento de Física da UFPE, e a gente fez um negócio interessante. A gente pegou essa membrana do ovo e jogou um laser nela. E aí viu que ela tinha um espalhamento de luz interessante e que ela tinha um efeito de gerar luz laser randômico, chama de random laser. E aí a gente passou a desenvolver random laser utilizando a membrana da casca do ovo. Olha que interessante. Depois que a gente usa isso, terminou, usou, jogou uma luz sobre a casca do ovo. Imagine um
um quadradinho de 2 por 2 centímetros. Terminei de utilizar a membrana da casca do ovo, acabou a validade, já foi embora. O que é que eu faço? Cavo um buraquinho no quintal, enterro a casca do ovo, daqui a 2, 3 meses não existe mais nada lá. Então, ao invés de utilizar um corante cancerígeno, ao invés de utilizar um substrato polimérico, algo que degrade o meio ambiente, você usa uma membrana que seja incorporada ao meio ambiente, que se degrade como ela iria naturalmente se degradar com o tempo, né? Então, um dos experimentos interessantes nessa linha de membranas de casca do ovo é provar que seu material é totalmente consumido em condições ambientais, para mostrar que eu desenvolvi um produto, esse produto se deteriora de uma maneira que não seja maléfica para o meio ambiente. E aí a gente fez também outras coisas. Existe uma técnica chamada CERVS, que é espectroscopia por engrandecimento de espalhamento na superfície, em que você coloca essas nanopartículas em cima do substrato. O substrato que a gente escolheu foi a casca do ovo, e o interessante disso é que ela engrandece alguns sinais. Então, aquele sistema da casca do ovo, que utilizou para gerar luz, também serve para, quando espalhado luz nele, detectar algumas moléculas. Então, esse era um sistema que muito me empolgou quando a gente desenvolveu. Dizer que foi a tese de doutorado de um aluno que defendeu em 2020. A gente fez o seguinte: eu estou partindo de uma matéria orgânica, natural, pego um pedaço de uma casca do ovo, imagina a aplicação. Pego um pedaço da casca do ovo, jogo dentro do rio, e aí absorvo o que tem lá dentro. Pego, coloco no medidor Raman, e aí o que ela absorveu, se for específico de um contaminante, ela vai te indicar a contaminação. Fiz uma sessão ambiental utilizando a casca do ovo. Depois, pega a sessão ambiental, descarta e está feito. Então, eu estou analisando a contaminação ambiental, nesse caso, por azul de metileno e metil-orange, e aí essa degradação dos dois corantes a gente consegue identificar pelo espalhamento de luz na membrana tratada com prata. Então, perceba que a gente está utilizando uma matriz natural para tentar remediar um processo de contaminação dos rios. Quando eu sou de Recife, uma das diferenças básicas que a gente vê entre o Rio São Francisco e o Rio Capibaribe é que meio gente de Recife já aceitou que o Rio Capibaribe é contaminado por natureza, né? Porém, o Rio São Francisco, se ele se contamina, ninguém bebe água do Rio Capibaribe. A água do Rio Capibaribe desce para o mar e acabou. O Rio Capibaribe e Beberibe desce para o mar e acabou. Mas o Rio São Francisco, se essa água se contamina a um ponto que a gente não possa beber, acabou a vida aqui. Porque em Recife chove, toma água do Tapacurá, das represas, etc. Aqui se toma água do Rio São Francisco mesmo. Então, o cuidado de se tratar dessa água e se contamina demais essa água, tem muitos resíduos químicos que se jogam dentro do rio, é fundamental que a gente desenvolva tecnologias para poder mapear a contaminação dessa água, porque o consumo dela é imediato. E aí surgiu uma parceria bem interessante com a Swedish University of Agricultural Sciences, que é a SLU, na Suécia. E aí essa é uma universidade que é muito interessante. Olha o lema dela: ciência e educação para a vida sustentável. Então, elas fazem apenas trabalhos em que o foco seja sustentabilidade. Então, casou perfeitamente com a gente aqui. A gente queria desenvolver ciência verde, uma economia circular. A gente só trabalha com reaproveitamento de insumos para desenvolvimento de ciência. E a gente começou a utilizar resíduos de agricultura. Então, chega para a gente aqui amostras de carvão ativado de todo tipo de material. Chega casca de árvore, pó de café, casca de fruta. Então, eu nem pergunto mais a origem do que vem, porque o objetivo é que você produza um material que tem uma área superficial muito alta. Para que é que eu preciso de um material com área superficial muito alta? Porque na hora que eu faço esse processo, eu posso dopar, por exemplo, com nitrogênio, e aí vão aparecer alguns grupos, grafite, grupos pirrólicos, piridínicos, piridônicos. E aí, quando você faz isso daí, a vantagem é que esse material tem uma área superficial de 1.000 metros quadrados. Imagina,
você tem um material de 1 grama que tem uma área de 1.000 metros quadrados. Um terreno de 10 por 100 acumula o mesmo que 1 grama do material que você teve lá. Para que isso? Para acumular íons. E aí a aplicação em energia é fundamental. A gente começou a trabalhar com essa linha aí. Então, a gente tem uma linha em antibacterianos e uma linha em energia também. Porque imagina o impacto que é você pegar uma fábrica de baterias que pegue todo o resíduo de alimentos que é jogado fora e converte isso em tecnologia. Eles vão transformar tudo isso em bateria. Aí todo o resto de produção agrícola que foi jogado fora entra na empresa e se transforma em baterias, supercapacitores e etc. A fonte de a fonte primária dele seria resíduo. O custo para a empresa é muito baixo e a gente estaria descontaminando também o meio ambiente. E aí, com isso, você tem uma linha que é de geração de energia por materiais renováveis, que permite com que você parta de uma manga não processada, converta num carvão ativado e jogue dentro da sua bateriazinha. E a gente conseguiu fazer vários ensaios. Isso aqui é um experimento de um supercapacitor utilizando material desse tipo. Se vocês perceberem bem, ó, essa curva aqui é uma curva de carga, descarga do capacitor. O capacitor leva 400 segundos para descarregar. 1 minuto tem 60 segundos, né? Então quer dizer que esse capacitor levaria 7 minutos para descarregar, feito todo à base de material produzido do lixo orgânico, a partir de resíduos da agricultura. Então essa é uma linha muito legal que a gente tem em parceria com essa Universidade da Suécia, em que a estrutura que eles têm lá a gente não tem aqui de forma alguma. Então aqui no laboratório eu não consigo processar alimentos e converter em matrizes dopadas com nitrogênio, fósforo, enxofre, como eles fazem, mas eles têm muito mais possibilidade de interação com a indústria, e o que a gente espera é que a gente convença algumas indústrias na Europa de desenvolverem baterias e supercapacitores a partir do lixo produzido pela agricultura. E aí, a palha da cana, uma das coisas que tem aqui em Petrolina é que eles pegam a palha da cana e queimam no final da colheita. Então, eu moro a mais de 20 quilômetros de onde se produz cana-de-açúcar, mas o meu quintal fica todo preto quando acontece a queima da cana aqui. E isso é um problema de saúde pública aqui na região, porque se o quintal está todo preto de pó de cana, como é que está nosso pulmão também? Então, se a gente convencer essa empresa a não queimar a palha da cana, mas converter em material poroso de alto valor agregado, a gente vai resolver um problema ambiental gravíssimo na região do Vale do São Francisco. É aqui os resultados, mostrando que a eficiência deles melhoram de acordo com a dopagem que se coloca, e não apenas resíduos de palha de alimentos, mas também do nosso bloco de construção do peixe, da pele da tilápia. Essa foi uma parceria que a gente fez com a Carnegie Mellon University dos Estados Unidos, em que eles chegaram e disseram, olha, vocês têm alguma coisa que possa dar uso para esses materiais? Aí eles produziram o óxido de grafeno, o Claisen grafeno e esse PLLG, são materiais que têm potenciais de superfície bem diferentes, positivos e negativos. E aí eu fiz uma proposta louca para a minha parceira lá da Carnegie Mellon, eu disse para ela, que tal incorporar na pele da tilápia? Ela gostou, disse que legal, vamos fazer isso. A gente pegou os disquinhos com pele de tilápia, isso aqui não foi eu que fiz não, viu? Isso aqui é pego da internet, para ver para que serve isso. Você tem pessoas queimadas, coloca a pele da tilápia, ó, e elas ficam restauradas de uma maneira muito mais, cicatrizadas de uma maneira muito mais rápida. O que eu pensei com a minha parceira lá dos Estados Unidos foi o seguinte, se com a pele sem aditivos isso é rápido, imagina se a gente faz um suporte para tratar as bactérias que vão se formar entre a pele de tilápia e a pele humana. E a gente fez o seguinte, a gente pegou aqueles materiais dela e colocou em cima da pele da tilápia. A gente publicou esse artigo recentemente e olha que interessante. Se o material tem uma carga específica positiva,
Isso aqui é a microscopia da pele da tilápia. Olha a quantidade de bactéria que cresce em cima dela. É muita bactéria. Isso aqui é tudo Escherichia coli. Cresceu todo em cima da pele da tilápia. Se a carga do material for negativa, nada cresce. Se eu consigo controlar os valores intermediários, eu formo biofilme em cima da pele ou não formo. Então, eu consigo controlar as condições em que eu absorvo o biofilme e removo. Então, ao invés do material se contaminar com a pele humana, eu posso fazer com que ele tenha um potencial superficial que absorva ou não esse biofilme. Então, eu poderia ter um material que absorve toda a bactéria, a contaminação, e outro material que inibe o crescimento dela sem se contaminar. Então, eu teria um curativo de ação rápida, outro de ação lenta, por exemplo. Então, surge uma gama de possibilidades aí de interação desse material com a pele. E a gente consegue ver que tem uma relação muito grande entre a retenção do biofilme e a eficiência dele como função do potencial zeta dos compostos produzidos lá nos Estados Unidos. Então, dessa parceria com eles, a gente conseguiu incorporar novos materiais na pele da tilápia, que é um subproduto daqui da região, e deu um trabalho bem interessante e que pode, na sequência dos estudos, ser incorporado para aplicações na indústria local, na indústria do setor produtivo local de tilápia, porque as pratas que a gente produz, as nanopartículas de prata, podem ser incorporadas também nessa pele da tilápia. Em uma tese que está prestes a ser defendida ao longo desse ano de 2025, é justamente a incorporação de nanopartículas verdes na pele da tilápia, para que a gente possa utilizar os produtos da caatinga dentro da pele da tilápia, para que a gente use também como um sistema antibacteriano e de remediação de liberação controlada de fármaco. Esse é um sistema, esse artigo foi publicado, ainda não foi publicado em número final, mas ele está como um ASAP, que ele assume as possible, na CS Omega. Quem quiser, ele está disponível, ele saiu no dia 14 de março. Esse é um artigo bem interessante que a gente desenvolveu, que a gente pegou exatamente o antibiótico que queria para o lixo e fez uma conversão nele. Então, o antibiótico foi convertido em carbon-dot. Então, o carbon-dot ele tem a característica de ter fluorescência na região do ultravioleta, dele fica azulzinho aqui. E a gente cresceu prata ao redor do carbon-dot. Então, esse aqui é o carbon-dot, aqui é a prata, nós aqui é o carbon-dot com prata. E olha que coisa interessante, como é poderoso esse carbon-dot. Apesar de a gente ter convertido hidrotermicamente o carbon-dot a partir do antibiótico, ele permanece tendo atividade antibacteriana fortíssima. Veja o tamanho do halo de inibição aqui no lado direito. O carbon-dot junto com a prata e o carbon-dot puro. Enquanto que o controle negativo não tem halo de inibição nenhuma, praticamente tem um efeito de inibição do crescimento da bactéria gigantesco. Essa aluna que desenvolveu esse trabalho agora está fazendo doutorado, e a pergunta que a gente tem agora é: será que isso funciona também para a bactéria que é sensível, que deixou de ser sensível a esse antibiótico? Ou seja, existem algumas bactérias, esse antibiótico é a ciprofloxacina. Existem algumas bactérias que não são mais sensíveis a ele, então elas adquiriram resistência a ele. A pergunta que a gente vai tentar responder no doutorado dela agora é: e para essas bactérias que deixaram, que adquiriram resistência a cipro, esses carbon-dots continuam sendo eficientes? Que se isso for verdade, significa que a gente desenvolveu uma metodologia de sair do antibiótico e permanecer tendo eficiência mesmo com a bactéria adquirindo resistência àquele dado antibiótico. Então, essa é uma pergunta que a gente não sabe responder, que a gente vai começar a responder a partir de agora. Então, está aqui as nanopartículas que a gente produziu, está aqui os resultados, halos de inibição muito bonitos e grandes ali, ação contra a bactéria, a partir de 1 hora, você já tem atividade antibacteriana, e a vantagem de tudo isso é que você pode pegar uma remessa de antibiótico vencido, que iria para o lixo, e convertê-lo em carbon-dot, que a princípio é uma estrutura muito menos agressiva para o meio ambiente do que o próprio antibiótico. Então, essa é uma linha que eu tenho interesse em continuar pesquisando, justamente para tentar entender se o que a gente produziu a partir do antibiótico, se isso tem alguma vantagem, além dos mecanismos de resistência,
para as bactérias que aprenderam a conviver com a ciprofloxacina. Eu já vou me encaminhando para o fim, faltam 10 minutos para terminar minha apresentação. Eu não poderia deixar de falar do couro do bode, certo? Para que serve o couro do bode? Tem uma coisa chamada geração triboelétrica. E aí a geração triboelétrica, ela funciona da seguinte forma: a triboeletricidade vem dos primórdios da eletricidade. Como é que se teve a definição do que era um corpo carregado? Você pega uma barra de âmbar, elétron, eletricidade, você pega um âmbar e esfrega uma flanela ou um tecido de lã. Você transfere carga do tecido de lã para o âmbar e aí você pega pedaços de papel picotadinho e você faz com que o papel seja atraído pelo âmbar. Então, a fricção do tecido contra o âmbar, esse foi o experimento de Tales de Mileto há muito, muito tempo atrás. Você pega o atrito do tecido contra a superfície do âmbar e aí você transfere cargas de um lado para o outro. É uma coisa que foi... Isso é espetacular quando se reinventa as coisas. Foi reinventado em 2012 por um professor do Georgia Tech chamado Wang, chinês, foi de que era possível gerar muita energia a partir da triboeletricidade. Então, você pode contactar duas peças e, se uma transferir eletricidade, carga elétrica para outra, uma fica carregada positivamente e outra fica carregada negativamente. Aí, se eu ligo alguma coisa fora dessas duas cargas aí, eu consigo alimentar esse negócio. Vamos ver o vídeo. Vamos ver se ele funciona aqui. Está todo mundo vendo essa pele de bode que eu estou mostrando aqui? Por favor, confirmem. Sim, professor. Sim, tudo lindo. Sim, professor. Beleza. Isso aqui é a pele do animal, certo? E aí eu coloquei essa pele do animal numa montagem experimental, ela está ali atrás. Eu vou botar o vídeo para rodar. Eu botei na montagem experimental que tem uma peça que doa elétrons e outra que recebe elétrons. Então, um é tribo positivo, o outro é tribo negativo. A peça tribo negativa é esse branquinho que está embaixo. O marronzinho, que é a pele do bode, ele é o tribo positivo. Então, eles vão separar cargas, e aí eu coloquei isso ligado no motor linear, porque a gente precisa ter a frequência bem definida de batimento. Então, eu alimento esse sistema e considere que isso daí está modelando o caminhar de alguém. Alguém que está caminhando na rua, que bate o pé no chão. Então, cada vez que eu bater o pé no chão, eu consigo separar uma quantidade de cargas. E se eu ligo num dispositivo que armazena energia, eu posso utilizar meu sapato, por exemplo, para carregar meu carregador, meu telefone celular. Então, durante o dia, você dá quantos passos? Eu conto com o meu relógio. 8.000 passos, 10.000 passos. Se cada passo gera uma quantidadezinha mínima de energia, aquela quantidade pequena multiplicada por 10.000 já é um número maior. Se eu vou para a academia, eu dou muito mais passos que aquilo dali. E aí, para mostrar como é que funciona esse negócio, vou colocar esse vídeo aqui. Ó. Então, esse é o couro do bode. Está ali o dispositivo ligado no motor linear. Vou ligar o motor. Está batendo, certo? Vocês perceberam que o LED acende e apaga na frequência que eu bato? Consegue perceber isso? Sim, professor. Sim. Vou de novo aqui, só para vocês verem. Então, eu coloquei 6 LEDs para mostrar que isso alimenta a gente liga a calculadora, a gente acende coisas maiores, só batendo, e perceba, não tem nada aí. Eu estou batendo a pele do animal num dispositivo tribo-negativo. Estou batendo as duas partes. E aí os eletrodos dos dois lados estão alimentando esses LEDs que estão acendendo aí. O que é que a gente viu de mais interessante nisso? Durante o dia, aqui em Petrolina, em Juazeiro, a umidade varia muito. Então, a gente parte de 80% de manhã, quando chega à tarde, eu estou com meu copo d'água aqui, porque é muito seco aqui. A umidade do ar aqui chega a 30%, 25%. E a gente descobriu uma coisa,
Quando o nome dele é Anderson, esse aluno. Quando ele fazia as medidas de manhã, dava um resultado. Quando fazia tarde, dava outro. É possível, o que está acontecendo? E a gente, vamos medir a umidade. Aí, quando foi medir a umidade, olha que interessante. Cada batida que o couro dá no pátrio negativo gera pulsos de 540 volts. Isso é muita coisa. 540 volts. Se a umidade for de 35%. Se a umidade cair para. Se a umidade subir para 85%, essa tensão vai para 390 volts. Então, o que a gente fez? Olha, vamos fazer uma curva de calibração para a gente relacionar a geração de energia com função da umidade. E aí a gente está tentando bolar não só um gerador de energia, mas um dispositivo autônomo que meça a umidade do ambiente. Para que serve isso? Se eu estou num local que não tem energia elétrica, eu tenho um dispositivo desse tipo, eu bato a ponta dos meus dedos sobre ele, ele acende a quantidade de LEDs e vai me dizer quanto é a umidade do ar. 20%, 30%. Então, o grande barato da nanotecnologia hoje é você ter elementos que sejam autônomos, que você não precise de uma tomada para ligar nada, que chama point of care na medicina, né? Se você vai você vai para uma comunidade rural que não tem nada, não tem energia elétrica, não tem internet, não tem nada. Você precisa saber se um paciente está com a enfermidade ou não, está com a doença ou não. Eu tenho que ter um kit de diagnóstico rápido. Eu pego lá, misturo duas coisinhas, ficou vermelho, está doente, leva para o hospital, bota na ambulância. Isso daqui é um gerador de energia que pode acionar vários dispositivos desse tipo. Então, é como se eu chegasse numa localidade rural, pega ali o dispositivo à base de couro, vamos testar a umidade e a temperatura do local. Bate umas 10 vezes, ele dá a tua umidade, dá a temperatura, e a partir daí você tem uma possibilidade de um nanogerador de energia que pode alimentar pequenos circuitos. Para detectar esse tipo de coisa, a eletroquímica ajuda muito. Então, se eu preciso de uma excitação para um dispositivo eletroquímico, está aí uma possibilidade real disso daí. Então, a indústria de calçados está de olho, porque o couro ele é muito utilizado para a indústria de calçados. Imagina se você tem uma indústria que utiliza o couro não só para revestir o sapato para conforto, mas também para gerar energia a partir disso daí. Então, eu pego meu sapato, caminho durante o dia, final da noite, tiro um USB de dentro dele, conecto no celular e vou dormir. Carreguei meu celular sem gastar energia. Ou melhor, aproveitando a energia do meu movimento ao longo do dia. Não estou utilizando energia de hidrelétrica, não estou utilizando de termoelétrica, que é muito pior, não estou utilizando energia de usina nuclear nenhuma. Então, ser um nanogerador, um autônomo, é tudo que tem hoje em dia de mais moderno em nanotecnologia. E perceba, usando couro do bode. Às vezes o pessoal olha assim para mim, meio que torce o nariz, fazendo nanotecnologia com couro do bode. Aí, preconceitos à parte, funciona. Né? Bom, então, fechando, para concluir, a nanotecnologia pode ser uma aliada muito importante da humanidade na remediação de sequelas da Revolução Industrial. Para isso, ela precisa avançar na minimização dos impactos ambientais, não só na nanotecnologia, todo o ramo de atuação humana. O uso de compostos de origem natural é muito importante para que a química verde prevaleça em nanotecnologia e em tudo na vida, e a substituição de corantes agressivos à saúde humana. E nisso eu incluo mercúrio líquido, incluo todo tipo de reagente que é utilizado, usado e abusado na mineração, é o segundo passo para que a gente chegue numa química totalmente verde. Então, uma das coisas que a gente precisa também é trazer as mineradoras para dentro dessa tecnologia de proteção ao meio ambiente. Porque não adianta de nada também a gente fazer em pequena escala e não sensibilizar os grandes produtores de contaminação de que a vida na Terra está se tornando inviável, né? Então, o desenvolvimento pensado na Revolução Industrial tornou um planeta com os dias contados para a espécie humana. E aí, desenvolvimento em um planeta em crise é uma palavra que fica meio em aberto. Se desenvolver é destruir o planeta, não é isso que a gente quer, né? Desenvolver é tornar o planeta acessível para as próximas gerações. E vem a pergunta: como alimentar um planeta
cuidar da saúde das pessoas e focar na redução do consumismo. É mudança de costume mesmo, certo? Então, Cuba viveu muitos anos sob embargo econômico e conheci cubanos, muitos amigos meus, que conseguiram viver 30, 40 anos com o mesmo carro. Por que a gente não pode praticar isso? Então, a espécie humana precisa produzir menos lixo, a gente precisa trocar menos de carro, trocar menos de telefone celular, precisa usar menos saco plástico, precisa não utilizar redes de pesca, e isso depende de cada um. Se cada um faz a sua parte, se conscientiza daquilo que é relevante para o futuro do planeta. Então, tudo é questão de cultura para as próximas gerações. Elas dependem da gente para existirem. Então, obrigado a vocês pela atenção. Espero que tenham gostado da apresentação. Meu YouTube é esse daí. Quem quiser me seguir no Instagram, é Elinando Oliveira. Tem o canal Ciência Nordestina no YouTube. Qualquer dúvida, é simples. É só mandar um e-mail para elinando@gmail.com. Tá bom? Então, estou à disposição de vocês. Muito obrigada, professor, pela palestra. Foi muito interessante e muito atual o tema que o senhor trouxe para compartilhar com todos. Os que desejam fazer perguntas já podem ir colocando aí a mãozinha, podem ir levantando. Eu, professor, vou fazer uma pergunta para o senhor. Em relação a tudo que o senhor apresentou, o que está faltando para que os produtos que são elaborados graças a essa nanotecnologia cheguem para a população ou sejam produzidos em grande escala? O que está faltando, professor? Faltando a relação da universidade com a empresa, sabe? A indústria, a gente tem parceria com a indústria de calçados aqui no laboratório, indústria de calçados do Rio Grande do Sul. E aí eu digo que o diálogo não é tão falar com o cientista, a gente tem costume de falar com o cientista. Mas falar com o empresário, ele tem outra escala de tempo, tem outras demandas, tem outras necessidades. Então a gente precisa saber conversar com a indústria e saber conversar com a academia, e entender que os prazos são completamente distintos. E a vice-versa funciona também. Não é que eles sejam só os demandantes, mas eles precisam entender também que um experimento não se faz do dia para a noite, que uma tese leva 4 anos para ser desenvolvida, que não dá para a gente chegar e dizer, eu tenho a solução pronta para você ganhar dinheiro. Porque se a gente tivesse a solução pronta para ganhar dinheiro, a gente ganharia. Né? Não precisa de recurso para ninguém. Mas, assim, essa questão do diálogo com a indústria é algo que é muito crítico e que eu sofro na pele também, para fazer com que, nesse diálogo, eles não achem que a gente está estudando o sexo dos anjos, mas e que a gente entenda também que os prazos deles são mais apertados do que os nossos, né? Então, eu diria que esse diálogo com a indústria é fundamental. Tá certo, professor. Também tenho outra curiosidade, professor. O senhor falou sobre o efeito do plástico, que é muito atual. Também já vi trabalhos sobre ter encontrado microplástico em coração, por exemplo, de pessoas. Isso realmente não sabemos qual vai ser o impacto lá no futuro em relação à saúde. Aí fiquei curiosa, professor, quais são os materiais que vocês usam para, eh, como se chama, não usar plástico e usar um material substituto? Sim, por exemplo, embalagens. Uhum. Olha, o principal material que eu trabalho para polímero, para meu laboratório, são os polímeros condutores. A gente está tentando substituí-los por matrizes que sejam ácido hialurônico, a celulose, membrana do ovo. Então, essas são as matrizes que a gente está tentando substituir. Mas eu ainda produzo muito lixo. Então, eu mostro aqui uma parte do problema do que eu queria que a gente conseguisse fazer. Mas eu ainda trabalho muito com PET, tem impressora 3D no laboratório, que usa PETG, que usa PLA. Então, esse é o lado que eu não mostrei, mas que a gente precisa, de certa forma, controlar o crescimento dele, porque as matrizes precisam ser naturais, né? Então, eu diria que, assim, fibras de celulose são os mais verdes, apelo verde que a gente tem no laboratório hoje para trabalhar. Embora fazer liberação controlada com a celulose não seja tão simples, porque ela não consegue liberar o que a gente precisa no tempo que é devido, sabe? Mas a celulose é a mais promissora no momento. Tá certo. E só uma curiosidade pessoal, professor. Quais são os aceites essenciais que são produzidos aí na Caatinga?
Os azeites? É isso, os aceites essenciais que o senhor falou, que poderiam ser uma forma de substituir, por exemplo, o uso indiscriminado de antibióticos. Se vocês têm aí produção de aceites essenciais. Olha, dos óleos essenciais que a gente trabalha aqui, muitos são do norte da Bahia, Uhum, de óleo essencial eu não vou lembrar o nome de todos, mas a gente tem óleo essencial de canela, de cravo, de eucalipto, e a gente consegue o extrato da moringa, que é da moringa uhum, oleífera, extrato da mimosa tenuflora, que é uma planta que aparece em todo canto aqui na região, e é praticamente uhum. uma farmácia ambulante, sabe? Porque ela tem muitos compostos ativos lá. Então tem a mimosa tenuflora e o zizipo juazeiro. Então, mas isso do que a gente explora, então a gente explora 3 plantas da caatinga, mas existem os grupos de produtos naturais aqui na Univasf que exploram dezenas delas. Então, como o nosso objetivo é reduzir a prata, então a gente tem Uhum. poucos sistemas em trabalho, mas existe um mundo dentro da caatinga para a gente explorar. Que bom, professor. Muito obrigada, professor. Vou abrir aqui espaço para perguntas. Joaci, pode fazer a sua pergunta. Uhum. Uhum. Até agora, o foco da gente foi em curativos para ferimentos críticos. Tem uma aluna da Renorbio que está trabalhando comigo, chamada Fernanda, e aí ela está trabalhando para que a gente vá para o foco das frutas. Então, a ideia vai ser substituir a matriz desses óleos essenciais por quitosana e uma matriz mais, digamos, comestível. E, para além da matriz e dos testes com as frutas, a gente ainda tem todo esse horizonte para explorar da citotoxicidade, da interação com células humanas. A gente não tem esses resultados ainda, não. A gente tem há muito tempo, quando eu estava começando aqui há mais de 20 anos, quando eu estava começando aqui na Univasf, tentei a parceria com o pessoal das mangas. Mas aí o problema é que eles querem um produto, porque o mercado, o mercado aqui é a Europa. Tem voos semanais aqui que vai para o Catar levando um cargueiro de manga. E eles não aceitam que você recubra com qualquer coisa. Então, as membranas que eu recobriria, isso daí não entra no mercado europeu, não. Então, de certa forma, isso foi um bloqueio para mim, porque dizia, não, a gente só com a água tem que ser suficiente para remover. E aí eles passam uma cera de carnaúba, coisa do tipo que eles aceitam. Mas qualquer coisa que não seja 100% natural, eles não vão aceitar, não. Então, é outra limitação, sabe? Na hora que disser, está recobrindo com celulose, ele quer que esteja pronto para o consumo. Como é que eu vou remover essa celulose que está recobrindo? Você aumenta o tempo de prateleira, mas aí viabiliza a entrada no mercado europeu. Aí isso dá. Porque o preço da manga é em euro, então ele não está interessado em vender no Brasil. Eles querem vender para a Europa lá. Nada disso. Obrigada, Josi, pela pergunta. Estava cá na fila. Será que a ligação dele caiu? Não estou olhando aqui. Bom, vamos para o próximo. José Tiago, pode perguntar.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Agradeço aí a sua contribuição nessa palestra. É uma palestra diferente do que eu estudo, mas é um tema que faz a gente refletir, né, sobre muitas coisas do nosso país, principalmente. E ao longo da apresentação eu fui pensando em algumas coisas e eu tinha uma pergunta direcionada à sustentabilidade, que está direcionada, né, à dificuldade que o Brasil tem de implantar o sistema de coleta adequada no nosso na nossa vivência de forma geral. E a minha pergunta seria essa: por que o Brasil ele tem tanta dificuldade de implantar um sistema de coleta adequada de resíduos, seja ele sólido ou orgânico? É questão de cultura mesmo. É questão de cultura. Eu acho que tem que perseverar. As prefeituras precisam disponibilizar coletores em todos os espaços, porque se você colocar apenas no centro da cidade, você vai educar as pessoas que passam naquele ambiente, né? Então, assim, se quer difundir a cultura da reciclagem, então toda praça, toda esquina precisa lá ter os coletores e aquilo precisa ser coletado também, né? Porque não adianta você ter um coletor que vai lotar e que vai ser nunca reaproveitado. Então, precisa ter uma política. Eu diria que o problema está mais com o poder público do que com a população. E quando a população ela se conscientiza a utilizar e vê que é eficiente o processo, por exemplo, nos Estados Unidos, ninguém perde uma garrafinha de vidro ou de plástico. Você chega lá, bota na máquina, sai a moedinha. Aqui no Brasil, a gente acabaria o problema do plástico se vendesse plástico a 5 centavos, todo mundo colocaria na máquina, tiraria de 5 centavos, acabou o problema de plástico. É uma ação governamental. Então, se eu não quero que jogue plástico na rua, eu preciso incentivar a população a ter uma postura diferenciada, né? Eu tenho só mais uma pergunta. Né, a nanotecnologia está aí para auxiliar a redução da poluição e melhorar a qualidade de vida da população e a longevidade do nosso planeta. E aí a minha pergunta como fazer a indústria absorver essas nanotecnologias para reduzir essa poluição, tendo em vista que o nosso sistema é um sistema capitalista e tudo basicamente é voltado pelo monetarismo. Veja, a resposta para isso seria aproximando mais a universidade da indústria. A gente ainda não está tão próximo universidade e indústria. O caminho para que se aproxime são os mestrados profissionais, os doutorados profissionais. Quando a universidade receber um funcionário de uma indústria que esteja com um prazo para resolver um problema da indústria, aí os dois vão ter que dialogar, porque tem prazo, tem que defender, tem que resolver. Então, eu diria que hoje os mestrados e os doutorados profissionais vão fazer o papel de aproximar, inevitavelmente, a universidade da indústria. E aí, ontem eu mostrei na apresentação lá um gráfico que mostrava uma queda dos mestrados acadêmicos e o crescimento dos mestrados profissionais. Então, isso é um bom sinal. Mostra que a indústria está se aproximando da universidade via essas capacitações. Então, na hora que a gente receber os funcionários deles com os problemas deles, eles vão entender um pouco mais da gente. Porque, às vezes, a gente tem a solução de um problema que não interessa à indústria. Você quer vender a solução. Essa solução é boa, compre, o cara, mas eu não quero. Esse não é meu problema. A gente precisa ter a solução para o problema real que a indústria tenha. E aí a gente tem uma solução para o problema da gente. E às vezes a gente quer vender o problema quando, na verdade, não é aquilo que ele está interessado em comprar. Obrigado, professor. Obrigada pela pergunta. Mércia, você fazer a sua pergunta. Fiquei bastante curiosa em relação com o couro do bode. É uma audição um pouco baixa, Mércia. Agora, Isso, agora está melhor. tá. Eu fiquei bastante curiosa em relação à utilização do couro do bode para essa indústria, né, que é a indústria da moda no geral. E são duas perguntas, na realidade. Se alguma indústria, né, você falou que tem uma parceria que já apresentou a ideia, mas se alguma indústria já quis colocar em prática, né, esse mecanismo, se já temos algum modelo no mercado. E também, uma dúvida era que se isso foi feito com o couro do bode, mas também poderia ser feito com o couro do
boi, por exemplo, que é o que é mais utilizado, né, hoje em dia, na indústria de calçados, são os couros bovinos. Isso também poderia ser utilizado como couro bovino. E como que isso daí poderia, de fato, chegar para a gente, no consumidor final, em relação a valores? A gente sabe que, às vezes, fica um produto um pouco mais alto, né, o preço. Veja, a gente tem uma parceria com duas empresas, uma empresa de sapato e outra de palmilha. E aí a gente está no momento escrevendo a patente, e é complicado fazer patente com empresa, porque tem a burocracia da universidade, tem a burocracia da empresa, tem o corpo jurídico da universidade, o corpo jurídico da empresa. Então a gente está no momento perdido no meio dos corpos jurídicos aí, entendeu? Mas essa patente, um dia eu espero que saia. E aí, com relação ao couro do boi e bode, não faz diferença. É couro do mesmo jeito. Eu uso o bode porque tem um apelo regional. É muito barato o couro do bode aqui. Mas como vai ser implementado no Rio Grande do Sul, certamente vai ser o couro do boi que vai prevalecer lá. Quanto ao preço, não se preocupe com relação a isso, porque a China está aí para resolver todos os problemas. Como é que funciona hoje em dia? Você faz o protótipo e aí manda para a China. Aí você diz para ele, eu quero, digamos que a gente fez um protótipo para o sapato. Aí eu monto meu protótipo aqui. Isso são valores reais, certo? Se eu monto um protótipo aqui a R$ 50, aí eu faço o esquema, monto, mando para uma fábrica na China, e ele me vende a R$ 1,50, 5.000 por dia. Aí vai para a empresa, e aí, assim, não vai ser produzido no Brasil. Como nada de eletrônico vai ser produzido no Brasil. A tecnologia é toda brasileira, mas a matriz de produção é chinesa. Então, eles vão desenvolver todo o protótipo. Você, não sei se vocês, quem tem criança vai lembrar daqueles sapatos que piscam. Não tem o que saber, que é aquele sapato pé no chão, o sapato acende a luzinha, né? Se você souber como aquilo dali é feito na China, é incrível o preço daquele negócio lá. Não tem como concorrer com os chineses, não. Então, a ideia é, produz o modelo, o protótipo, e eles vão fazer um preço imbatível. A gente está na mão deles. Basicamente é isso daí. Então, o preço não vai mudar tanto. Vai mudar o lançamento, um sapato autônomo, etc. Até espero, né? Se a patente der certo, a gente conseguir andar com isso daí. Mas, do ponto de vista de lucro, não vai diminuir o lucro da empresa, não, porque ela faz tudo na China. Obrigada, professor. Obrigada, Márcia, pela pergunta. Vou passar para cá, que ele já tinha perguntado, mas caiu a internet dele. Perguntar agora. O áudio está desligado, Carlos. Estão me ouvindo agora? Sim, agora sim. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Eu tenho algumas perguntas, né? Achei bem interessante a palestra. Mas, sendo objetivo, eu queria saber se esses óleos essenciais que o senhor comentou, impregnados, né? Ou, enfim, se o senhor se vocês já testaram alguma aplicação, na histologia ou na histotecnologia. Não, na prática a gente está testando contra as bactérias. E aí o caminho vai ser mais ou menos inverso. Os que mais forem promissores com atividade antibacteriana, a gente vai testar a interação com o tecido, etc, etc. Então, a gente faz os ensaios in vitro, mas depois tenta se aproximar dos in vivo, né? Até porque a gente não tem laboratório de histologia no laboratório que eu coordeno. Então, eu preciso de parceria com outros grupos, etc. E aí, para enchê-los de amostra que não vai funcionar, a gente precisa primeiro caracterizar, pega o melhor sistema e a gente vai para esse melhor sistema e tenta entender a toxicidade, a histologia, tudo daquele protótipo. Entendi, professor. É porque eu estou perguntando isso porque eu tenho uma colega aqui, eu sou servidor também aqui da UFPE, aqui em Recife, né, Campus Recife. E tem uma colega que ela desenvolveu um produto que é utilizado em um dos processos da histotecnologia. Ela desenvolveu justamente nessa perspectiva que o senhor falou aí, né, digamos assim, tornar os processos científicos mais verdes, né? Diminuindo o uso de produtos químicos, em geral, né? Produtos químicos no sentido pejorativo, né? Porque tudo é produto químico.
Processar. Isso. E aí um desses processos, ela conseguiu, digamos assim, tirar, né, o produto químico e colocar um produto de base natural, sintético, que foi sintetizado, melhor dizendo, né? A base é natural, mas ele passa por um processo. E quando o senhor falou desse óleo essencial impregnado com prata, eu pensei justamente que, dependendo, eu não consegui entender exatamente como é que o senhor fez esse processo, mas dependendo de como foi feito e dependendo da prata, né, e qual o tipo de prata que foi utilizado, talvez a gente conseguisse substituir um outro processo dentro da extrotecnologia e aí já teria pelo menos aí um 30% do processo mais verde, né? Eu deixei meu e-mail aí no bate-papo. Aí você manda e-mail para mim, que aí eu mando o artigo que a gente tem com isso daí. Se for interesse, a gente troca figurinhas. Pronto, perfeito, professor. Obrigado, viu? Até mais. Obrigada, Carla. Minha pergunta. Agora passo para Maria de Lourdes. Pode fazer essa pergunta, Maria. Carla Linando, parabéns, Dona Luzinha, tudo bom? tudo bom, querido? Muito orgulhosa, hein? Gostei muito da sua palestra, tem muita coisa que a gente tem em comum que você nem sabia, nem eu sabia, que você tinha alguma coisa. Veja, eu tenho trabalhado bastante com produção de óleos essenciais, mas sem a prata, a partir de resíduos, né? De reuso de lodos e efluentes. E também trabalhamos aqui bastante com desinfecção, com subproduto de decomposição, toxicidade, etc. Afinal de contas, a gente trabalha aqui na área de engenharia ambiental. E até faço parte de uma rede nacional, que a gente está trabalhando bem, que é sobre micro-organismos resistentes a antibióticos. A gente está fazendo um levantamento nacional disso, de as condições que ocorrem, né? A gente está trabalhando com o LACEN também. Então, depois a gente pode marcar E eu tenho um interesse que não coincide apenas com o diagnóstico, eu tenho mais interesse com a parte tecnológica de remoção, de buscar outras soluções do que apenas fazer um diagnóstico no Ministério da Saúde. Então, depois a gente poderia marcar e talvez você fazer essa sua palestra para o meu grupo. É um grupo diversificado e a gente trabalha com muita coisa. A maioria são engenheiros químicos, biólogos, alguns biólogos, né, mas a maioria é engenheiro de processos, né? Então, parabéns, gostei muito. Agora eu gostaria também que você me manda teus artigos, esse que está no pré-ler, fiquei muito curiosa de ler, viu? Fechou. Lourdinha, eu não falei aqui, mas aí nessa palestra do seu grupo, eu posso falar. A gente tem uma patente na prateleira que não saiu ainda para canto nenhum, que é de um detergente para superbactéria. Certo. Então, pode interessar. De Acinetobacter baumannii, nada mata essa danada. A gente fez um detergente que se você tiver uma peça de carne, de frango, e você pega a faca e corta o frango, com aquilo dali, todas as partes do frango estão contaminadas com aquela bactéria lá. Veja, Então a gente fez um protótipo de um limpador de facas. não, muito legal. Vê só, tu conhece Afrânio? Afrânio Caraveiro, lá do Padetec, lá do Ceará? Não. Ele era, inclusive, do Conselho Superior do CNPq, do board lá em cima. É um figurão. Ele trabalha lá muito com o desenvolvimento de... O Padetec fez várias coisas, desde pardais, esses que a gente usa no trânsito, a, por exemplo, quitossana, remédios, como entregar o remédio com quitossana, que você imobiliza, em quitossana, que é uma possibilidade. Aqui eles fizeram tem uma patente bem interessante, que é a produção contínua de álcool, porque o processo tradicional ele é em pelada, né? Ele faz a pelada, quer dizer, enche, reage, separa, começa de novo. E ele desenvolveu um processo que é contínuo, então você fica alimentando o tempo todo, tal como a gente faz nas estações de tratamento de água.
que é processos contínuos, não é processos embotelados. Mas também tem processos embotelados. Mas, enfim, depois a gente conversa, então. Porque vai fugir do escopo do grupo e também da... então, a gente marca outro horário, e aí eu queria conversar contigo, para você talvez, quando você vier a Recife, visitar os nossos laboratórios, nossas infraestruturas, os cromatólogos, os reatores que a gente tem, porque tem muita coisa de interface. Quando eu fiz o mestrado, eu interagia com aquele Sérgio Mascarenhas, lá de São Carlos, né, que era meu vizinho, e recomendado aqui para o Sérgio Rezende, e a gente trabalhou um pouquinho, sim, e algumas ideias juntos. Muito bem. Muito obrigada pela sua magnífica palestra e me manda os artigos, por favor. E fico honrado com a sua presença, Silzinha. Obrigado. Eu não ia deixar de estar aqui prestigiando um grande colega da Academia Pernambucana de Ciências de Pernambuco. Obrigado, Silzinha. Obrigada, professor, pela pergunta. Obrigada. Agora passamos para a Alexandra. Alexandra, pode fazer sua pergunta. Alexandra está por aí? Alexandra, pode fazer sua pergunta. Eu queria agradecer, né, ao professor, dizer que primeiro foi um estranhamento com o título e dizer o que é que isso tem a ver com neuropsicologia, com neuropsiquiatria, mas depois, ao escutá-lo, vieram tantas sinapses, tantas conexões aqui, que eu fiquei muito otimista, né, e muito grata pela surpresa. Primeiramente, lembrei de Flamel, da alquimia, né, e o senhor, quando falou aí em Tales, né, Tales de Mileto, com a questão do couro do bode, o atrito com o âmbar, tudo isso, de uma forma muito linda, está conectado. Lembrei também da questão do quanto nossa cultura, por incrível que pareça, mas já está entrando nesse raciocínio de reaproveitamento, né? Hoje a gente vê um número muito grande de bazar, de roupa, de doações. Aqui perto, em Boa Viagem, tem um lugar que fazem trocaria, né? Que é um conceito bastante bacana, é uma trocaria de roupas. Você vai lá, dá tantas peças, pega outras tantas peças, e isso faz com que essa economia seja circular e tudo de encontro ao que foi falado hoje. Mas também lembrei da questão da fábrica de baterias Moura, que fica aí em Belo Jardim, né? Eu não sei até que ponto já houve interesse da vossa pesquisa com eles, ou de se mostrar angariadores de futuros pesquisadores aí nesse sentido, porque eu sei que a Bateria Moura tem um escritório aqui perto da minha casa, e eu tenho algumas pacientes que trabalham lá, e elas me falam do anseio que a Bateria Moura tem de descobrir a energia mais limpa, né? Então, por isso que eu acho que, por ela ser pernambucana, por ela ser aí do interior, talvez fosse interessante fazer um link com o trabalho de vocês. E, no mais, falar também do canabidiol, do própolis verde, que é nosso, né, que é tão pernambucano, e de todos esses anti-inflamatórios que são hoje trabalhados de forma verde, de forma limpa. Mas também lembrar da última fala aí do senhor, que falou tudo que a China resolve, mas o baixo custo, né, que é produzir lá, mas eu me pergunto, às custas de um trabalho muito forçoso, né, um trabalho, às vezes, até comparado à escravidão, né, e isso me preocupa também, essa forma muito puxada, né, desses trabalhadores na China que são tão explorados. E aí fica a inspiração para que o Sertão produza novas Toritamas, né, que é a fabricante aí do jeans de Pernambuco, que vem aí com novos potenciais de fábrica que possam um dia a gente não precisar tanto da China, e que a China possa se reinventar também para que abra mão desse trabalho escravo. É isso, e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Alexandre. Obrigada, Alessandra. Agora passo para a Letícia. Letícia, pode fazer sua pergunta. Boa tarde, professor.
Foi uma excelente palestra, viu? Parabéns, foi muito bom conhecer a pluralidade do nosso Nordeste e de como as riquezas naturais elas podem ser aplicadas. Eu ainda não conheço o nosso sertão, o nosso Nordeste, mas foi muito rico a sua explanação, onde eu pude entender melhor de como também aplicar na neurociência. E a minha dúvida é sobre o estudo com a pele da tilápia. Se foi utilizado algum fator de crescimento de fibroblasto ou outro composto que estimule a produção de colágeno. E se foi aplicado, como é que essa intervenção ela influenciou no processo de reparo tecidual? Então, tudo que foi feito por nós foi in vitro. Certo. Então, o que a gente está fazendo agora é tentando contato, então, parceria com o pessoal da Federal do Ceará, é um grupo que trabalha com seres humanos lá, e aí já pularei essa etapa. Pelo que eu conversei com eles, de uma primeira reunião que a gente teve recentemente, hoje o barato da ciência não é mais a pele da tilápia em si, mas sim a esponja produzida a partir do colágeno da pele da tilápia. Então, em termos de aplicação, eu não sei se a gente vai para esse modelo de pegar a pele e colocar sobre o ferimento do paciente, mas sim modificar a esponja do colágeno da pele da tilápia para aplicar sobre o ferimento. Então, os ensaios em vivo, que aí vem todos os pré-ensaios, toxicidade, etc., a gente não faz aqui em Petrolina, a gente manda para São Paulo, para o Rio de Janeiro. E aí o pessoal da PUC do Rio e da Unesp fazem para a gente. Mas para colocar no paciente mesmo, eu preciso contar com a Federal do Ceará, porque eles são um grupo referência em tilápia no Brasil e no mundo. Então, é uma coisa que eu acho que é importante. O título eu coloquei daquela forma para impactar mesmo. Para você chegar assim, o que é que eu da Neuro vou fazer em nanotecnologia? Mas aí a gente descobre que o planeta é uma casa só e que o problema de um é todos, né? Então, não adianta eu tentar montar um grupo que trabalhe com aplicações em vivo desse negócio. Você pode fazer parceria com grupos grandes que estão muito mais desenvolvidos do que o meu. Então, uma coisa que é importante para vocês entenderem é que hoje a ciência fala muita coisa de interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar. Hoje em dia, não tem mais a casinha de cada um, não. Todo mundo mete o dedo em uma coisa diferente na casa do outro. Então, quanto mais a cabeça estiver aberta para interagir com o médico, com o psicólogo, com o neurocientista, com o enfermeiro, com o químico, com o pedagogo, então, melhor. Porque aí cada um tem uma visão mais diferenciada de um aspecto e aí você consegue ter a visão mais próxima dos 360, né? Excelente, professor. Obrigada. Obrigada, Letícia, pela pergunta. Não sei se a Alessandra tem outra pergunta. Alessandra, você quer perguntar alguma outra coisa? Quem ainda está aqui levantando a mão? Eu fiz. E agradecer. Tá certo, Alessandra. Professor, eu tenho outra pergunta para o senhor. Gostaria de saber se, além da pele da tilápia, tem outra estrutura biológica que tenha esse mesmo efeito, que já tenha sido usada. Olha, a celulose bacteriana e o ácido hialurônico são dois protótipos que eu acho que são muito interessantes para se trabalhar. O problema do filme de ácido hialurônico é que ele é muito higroscópico, então ele é utilizado em cosméticos, né? Então a gente coloca o filme do ácido hialurônico. Então qualquer mudança na umidade já faz absorver completamente o curativo. Então imagina você tem um ferimento aberto, você quer tampar aquele ferimento. Então não pode ser tão higroscópico assim, porque qualquer fluido vai poder absorver o ácido hialurônico lá para dentro. E, por outro lado, a celulose bacteriana também. Ela pode adquirir uma rigidez que não seja interessante. A pele do tilápia está na frente desses protótipos de membrana naturais para análise, mas a gente segue buscando possibilidades, né, de sistema de liberação. Eu não falei das fibras eletrofiadas. As fibras eletrofiadas, elas usam ainda polímeros não convencionais, né, polímeros que seriam não alternativos. Seriam MMA, PVA, que a gente está tentando usar. Mas eles são também bons candidatos porque você consegue fazer um material poroso e que permite com que você tenha troca de gás
ferimento com o ambiente. Seria bem, professor, seria bem interessante que em algum momento, por exemplo, essa pele de lábia ou algum outro material que seja descoberto, seja colocado, por exemplo, no SUS. Sim. Na prática, no SUS. Esse grupo da Federal do Ceará já tem startup, eles são bem avançados com relação a isso daí. Então, a gente entrou meio que de enxerido nesse processo e está propondo a eles que essas nossas pratas, não só prata antibacteriana, óxido de zinco antibacteriano, dióxido de titânio, alguns polímeros convencionais, condutores. Então, a gente tem um conjunto de antibacterianos que a gente gostaria de incorporar. E a proposta é trabalhar junto com eles para ver se a gente consegue chegar mais próximo possível da aplicação humana. Aí seria natural, SUS, etc. Né? Exatamente. Muito, muito bom. Isso, tomara que proximamente possamos ver todos esses materiais e também diminuir o custo e poder atingir a mais pessoas, atingir a mais população que precisa. Alguém mais deseja fazer alguma pergunta para o professor? Tem alguma dúvida? Tem aqui Issacar. Pode perguntar, Issacar. Ô, professor, boa tarde, parabéns pela explanação. Eu deixei por último porque é uma pergunta nada a ver, mas é uma curiosidade minha. Eu morei em Juazeiro, ali em Petrolina. Eu sou do centro-oeste ali da Bahia, ali da Chapada Diamantina, e tem muito joá, né? E o joá se faz creme dental. É muito utilizado e, assim, é muito eficiente, né, para branquear dente, essas coisas. Eu queria saber se em Juazeiro, por exemplo, tem algum projeto, se a universidade utiliza alguma planta, assim, nesse sentido, para fazer algum produto, assim, do joá. Eu sou da psicologia, não entendo muito bem, só que eu sei que lá tem muito joá. Olha, tem uma startup que foi criada aqui pelo pessoal de produtos naturais. E, especificamente do João, não sei se eles desenvolvem, mas essa questão de plantas da caatinga para produtos naturais, eles são a referência aqui na Univasf para isso daí. Eu posso passar até para o professor Raul o link, ele passa para vocês na disciplina, para vocês terem ideia das plantas que são mais aproveitadas pela, pela, pelos laboratórios aqui da Univasf. Eu tenho para vocês aqui no universo, aqui no meu laboratório, a gente se restringe a essas três. Eu não sou bioquímico, entendeu? Eu sou físico. Então, cada planta que entra já tem uma resistência grande por minha parte, sim. Porque para o físico, o ideal era trabalhar tudo com reagente analítico da Aldrich, mas o planeta está expulsando a gente, né? E a gente sabe que esse papo de ir para Marte, isso é loucura de quem inventou isso daí, né? Então, ou a gente sobrevive aqui, ou os poucos que forem para Marte vão se acabar na viagem de ida. Então, não tem jeito. Ou resolve a situação do planeta, ou ele nos expulsa. E não vai sentir falta nenhuma de nós. Obrigado, professor. Obrigada, Issacar. Aqui tenho uma pergunta, acho que eu não sei se é comentário ou pergunta, que é de Maria Daniele. Fala, parabéns pela excelente palestra. Com a nanotecnologia verde aliada à sustentabilidade, as nanopartículas estão sendo utilizadas principalmente para acelerar a manipulação de resíduos, modificar estruturas moleculares ou criar novos materiais sustentáveis? Eu diria que tudo nesse sentido, sabe? Eu especificamente trabalho com a produção de novos materiais sustentáveis, mas o grupo da Suécia que eu falei para vocês trabalha com manipulação de resíduos, alguns grupos de química trabalham com modificação de estruturas moleculares, então essa parceria completa, pelo menos o que se percebe é que antigamente, se eu dissesse que eu estou trabalhando com resíduo, eu não conseguiria publicar nada, porque existe um preconceito muito grande com quem trabalha com resíduo. Quer dizer, então, qual a reprodutibilidade disso? Qual a pureza? Isso é um resíduo. Então, você tem que entender que aquilo de lá tem uma certa variação de resposta, né? Mas hoje em dia você consegue perceber que, pela degradação do ambiente, pela degradação do planeta, as revistas já começam a ter revistas específicas de sustentabilidade, isso é muito importante. Sim. Tenho aqui, professor, outra pergunta de Mércia. Mércia, pode perguntar. Ainda sobre a utilização do couro de bode,
no caso, as parcerias que você tem com as indústrias de calçado, elas já estão fechadas ou há possibilidades também de, tipo assim, abrir para uma nova empresa? A gente tem um termo de sigilo já assinado, então poderia, relativamente, nesse tópico relativamente fechado. Entendi. E aí, depois que a gente fecha o sigilo, se espera que escreva patente. E aí, esse processo de patente é que está demorando mais do que eu imaginava, sabe? Mas, de certa forma, está fechado isso daí. Entendi. Porque eu conheço uma pessoa, uma amiga minha, que ela é dona de uma marca de calçado, onde ela é produzida na Itália. Também com couro, mas de boi, né? Aí eu pensei em falar para ela, mas já deixo quieto. Certo. Obrigada, Mércia. Tem outra pergunta de cá. Vou te perguntar. Vou fazer essa pergunta. Acho que caiu. Não sei se Na verdade, é caiu. mais um comentário e para gerar interação aqui entre a gente, né? Primeiramente, comentar que o sertão, ele é forte, né? Já tem aquele... É um escritor brasileiro que diz, né, que o sertanejo, antes de tudo, é um forte, né? Eu, embora tenha nascido no litoral, em João Pessoa, mas eu me criei no sertão até meus 10, 11 anos. Então, tenho minhas raízes no sertão também, no sertão da Paraíba. E por isso, né, eu parabenizo o senhor por trazer esse apelo que, de certa forma, eu entendo que é importante, né? Mas de valorizar a matéria local, né? E comentar, reforçar, né, isso aí que o senhor falou, das questões das parcerias público-privadas, em sentido mais amplo. Eu acho que realmente é o caminho. A gente tem um exemplo claro aqui no campus Recife, que é o SIM, que é o Centro de Informática. É gritante e óbvio a diferença que faz a parceria de instituições privadas que têm interesse, né, em financiar as pesquisas e nos outros centros que não fazem essas parcerias ou não têm interesse ou as empresas não têm interesse. Eu acredito que talvez essa dificuldade, né, que as indústrias têm pudesse ser realmente diminuídas, né, ou até mesmo extinguidas quando essas parcerias começassem a se tornar mais viáveis. Eu lembro, desde a época da graduação, eu sou fisioterapeuta de formação, mas a gente que tem essa veia acadêmica, a gente sempre gosta de estar além de tudo um pouco, né? E eu lembro que quando eu estava na graduação, a gente estudou um artigo da nutrição, que uma colega estava desenvolvendo um conservante de carnes à base de orégano, ao óleo essencial de orégano. E esse conservante, ele tinha o mesmo nível de conservação, eu estou falando em termos assim um pouco mais simples, porque eu não sou da área da nutrição, né? Mas ele tinha o mesmo nível de conservação que o padrão ouro, né? Da época. Isso também não faz tão pouco tempo, acho que foi em meados de 2018, 2020, por ali. Aí o pessoal meio que criticou, porque talvez fosse alterar o sabor, né? Por conta que o orégano tem aquele sabor característico. Aí, logo em seguida, veio uma outra pesquisadora, eu não lembro se foi ela mesma, que conseguiu extrair as substâncias, eu acho que eram fenólicas, né, que davam aquela questão do sabor e tal, mas que mantinha ainda o princípio de conservação. Só que aí resolveu o problema do sabor, resolveu, né, e do cheiro resolveu. Só que ainda hoje você não vê isso sendo usado em larga escala, né? Então, às vezes, por que eu falei essa história? Às vezes eu acho que a indústria, não é que ela não tem meios para tornar as coisas mais verdes ou mais sustentáveis. Às vezes é simplesmente pelo fato de não querer utilizar, de fato, né? É aquela coisa de já estar acostumado com aquilo ali, de já estar acostumado a sempre utilizar sorbato, não sei o quê, benzoado, não sei o quê, enfim, esse tanto de coisa, né, os nitratos da vida aí que o pessoal usa na salsicha, por exemplo,
que se sabe que é extremamente cancerígeno, né? Mas não querem substituir porque, enfim, eu ainda não consigo conceber a explicação. Então, eu acho que esse tipo de trabalho que o senhor fez, né, tem feito, se torna cada vez mais necessário e a gente, enquanto acadêmico, né, a gente precisa apoiar realmente e tentar fomentar isso, né, de alguma forma. Foi mais um comentário, assim, um pouco de desabafo também, para a gente interagir. Obrigada, Carlos. Se o senhor quiser também comentar alguma coisa nesse sentido, né? Só dizer que eu preciso sair daqui a 3 minutinhos, ter combinado com a Érica. Só dizer o seguinte, que quando a minha graduação, eu sou recifense, então, graduação, mestrado, doutorado, o máximo que eu tinha entrado no estado era até Caruaru. Não conhecia nada do sertão. Há 20 anos atrás, o máximo de distância de Recife que eu tinha dentro de Pernambuco era Caruaru. Petrolina está a 800 quilômetros lá na outra ponta, sabe? E aí uma coisa que é importante, eu não me apaixonei de graça pelo sertão, mas porque houve um processo de fixação docente. Quando vocês terminarem o doutorado de vocês, vocês terão a oportunidade de se fixar em algum lugar. E aí a fixação se dá pela possibilidade que esse local oferece em termos de pesquisa para vocês. Então, um docente se fixa numa região a partir da infraestrutura que ele tem à disposição ou que ele decida construir. Quando a gente chegou aqui, não tinha nada. De fato, não tinha um Becker para fazer nada. E nesses 20 anos, a gente construiu toda essa estrutura. E aí, o que me fez fixar em Petrolina foi esse sonho de usar elementos locais para desenvolver na tecnologia, porque disseram, em algum momento, que eu não ia conseguir. E aí, para provar que conseguiria, esse foi um das principais motivações para me fixar aqui na região. Era mais fácil sair e voltar para Recife, para Salvador e para USP. É muito mais fácil trabalhar no local que tem infraestrutura consolidada do que começar do zero. Mas aí o que eu posso dizer a vocês é que é muito mais gostoso começar do zero e desenvolver alguma coisa que tenha a sua cara, porque isso permite com que você deixe um legado, sabe? Eu espero que isso a pós-graduação em Ciência dos Materiais, eu fui o fundador dela aqui, já chega agora a ter mais de 15 anos, ela seja um legado importante que fique para a história dessa universidade. Foi o primeiro mestrado, primeiro doutorado, e aí é muito trabalho, não são apenas flores, tem muita dor, tem muito choro, tem muita pedra no caminho, mas ciência é isso. Tem a alegria do artigo publicado e tem toda a dor de cabeça dos resultados que nunca funcionaram, que não deram certo, do equipamento que quebra. Mas a gente é viciado nisso. É isso que a gente gosta de fazer, né? Obrigado a vocês pela atenção nessa palestra de hoje. Estou à disposição no e-mail, elinando.gmail.com, bem simples ali. Então, uma boa caminhada para vocês ao longo da disciplina. Deixa um abraço para o Raul. Muito obrigada, professor. Obrigada pela palestra, obrigada pelo tempo, pela disposição e obrigada por contribuir para a ciência, professor. Muito obrigada. Obrigado, Érica. Um abraço para vocês. Um abraço. Até a próxima. Tchau, professor.